Meus irmãos, Páscoa, crucificação, ressurreição. O que essas coisas têm em comum? Após 400 anos no Egito, boa parte dos quais escravizado, finalmente o povo de Israel é libertado pelo Senhor. A última das 10 pragas, sem dúvida, foi a mais terrível. Foi a morte dos filhos mais velhos de cada família. A ordem de Deus foi: peguem um cordeiro sem defeito, com 1 ano de idade. Peguem esse cordeiro para a sua refeição, mas parte do sangue passem nas portas e nas janelas. O sangue vai identificar o meu povo, e a morte não os atingirá. E naquela mesma noite assim sucedeu. Morreram todos os filhos mais velhos de todas as famílias no Egito, cujas casas não estavam identificadas pelo sangue do cordeiro. A dor no Egito era imensa, porque não havia uma casa sequer em que não houvesse uma morte. Assim, diante de tão grande desespero, finalmente Faraó deixa Israel partir. E nesse momento, Deus ordena ao seu povo que celebre tão grande feito, a libertação do Egito, que celebre tão grande feito por todas as gerações. Irmãos, isso é a Páscoa. Isso se deu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Eu arredondei a data para ficar fácil de você guardar. Percebe? Nós estamos falando de que época mais ou menos? 1500 anos antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. Portanto, os judeus já haviam celebrado essa festa pelo menos 1500 vezes até que Jesus veio ao mundo, até que Jesus apareceu. Jesus entrou na nossa história e certamente não foi por acaso que Jesus foi crucificado e morto precisamente em uma dessas festas. Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8 relata: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Finalmente chegou o momento de celebrar a grande, a derradeira, a Páscoa final em que Jesus iria se entregar. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição de Páscoa. Mas, irmãos, como o pastor Marcão explicou na quinta-feira, nesse momento Jesus está reunido com seus discípulos. E como eles comemoram essa Páscoa? Eles comemoram com pão e com vinho. Esse pão é o meu corpo partido por amor a vocês. Isso era um momento de celebração da Páscoa. Isto é o meu sangue que será derramado em favor de vocês. Eles estão celebrando a Páscoa. Mas, e o cordeiro que Deus determinou que deveria ser morto e fazer parte essencial da refeição, nesse momento da celebração, nesse momento da festa? Nessa Páscoa, depois de 1500 celebrações, nessa Páscoa, agora o cordeiro é Jesus Cristo. Agora o cordeiro é Jesus que dentro de algumas horas iria se entregar, se sacrificar a nosso favor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que ele dá o seu brado na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele está levando sobre si os nossos pecados. Ele está morrendo no nosso lugar. E se a história acabasse aqui, já seria maravilhoso demais para nós, porque foi na cruz que Jesus obteve, ele conquistou a nossa redenção e o perdão dos nossos pecados.
Se a história tivesse se encerrado por aqui, nós já estaríamos redimidos e perdoados. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Jesus foi pregado na cruz, abandonado pelo Pai, deixado sozinho e morreu. A terra tremeu, o céu escureceu, o Senhor entregou o seu Espírito. Parecia não haver mais esperança. A morte havia vencido, o pecado triunfou. E no momento em que o inferno festejava, acreditando que havia conseguido destruir o Messias, então, na manhã do terceiro dia, algo absolutamente inesperado acontece. Isso nunca havia acontecido antes, nunca, pelo menos dessa maneira. Na manhã de domingo, Jesus ressurge com todo o seu esplendor, toda a sua glória e toda a sua majestade. E aí, irmãos, nos anos anteriores, aqui, 2022, 2021, 2020, nos anos anteriores, nós já abordamos a importância da ressurreição, os argumentos incontestáveis que provam a ressurreição de Jesus, o impacto da ressurreição na vida dos cristãos, e hoje me veio ao coração abordar de uma outra forma esse assunto, a ressurreição de Jesus e o que ela nos ensina sobre a vida por vir. E eu queria ler então o texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 4. Apenas contextualizando, enquanto você abre a sua Bíblia, essa já seria a terceira, irmãos, essa já seria a terceira vez em que Jesus se manifesta a seus discípulos após a ressurreição. No entanto, veja o que o texto diz. Versículo 4, João 21, 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Você pode dizer amém? Amém. A Escritura Sagrada. Pois é, irmãos, a primeira coisa que chama atenção no texto é o fato dos discípulos não terem reconhecido Jesus num primeiro momento. Apenas depois do milagre da pesca abundante, que foi a repetição de um milagre que eles já haviam vivido, apenas depois do milagre da pesca abundante, pela segunda vez, é que eles o reconhecem. Ora, por que isso aconteceu? O que isso vai ensinar para a gente sobre a vida por vir? Irmãos, considere o seguinte: Jesus teve um corpo humano igual ao nosso, exatamente igual ao nosso. Jesus sentiu calor, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele teve angústia, ele passou por aflições, passou por dores, exatamente como nós sentimos. Ao longo dos seus 33 anos, Jesus passou por todos os desafios que um habitante da Palestina enfrentou naqueles dias. E mais, nós podemos dizer, ele viveu com sua família sob o domínio de Roma. Portanto, ele fazia parte de um povo dominado.
um povo subjugado. Jesus foi tentado e perseguido por Satanás durante todo o seu tempo aqui na terra. Ele precisou enfrentar os sacerdotes e os religiosos do templo. E nos seus últimos instantes ele foi duramente castigado pelos romanos, escarnecidos pelos religiosos, sendo que, sem dúvida alguma, a pior dor que Jesus enfrentaria, ele precisou atravessá-la, passar por ela, sozinho na cruz. Lucas capítulo 22, versículo 44, diz: no momento que Jesus está no Getsêmani, que é a palavra que significa prensa de azeite, no momento que Jesus está no Getsêmani, que é uma parte do Monte das Oliveiras, após a ceia com seus discípulos, o texto de Lucas diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Irmãos, Jesus passou por uma angústia terrível. Não foi uma angústia normal, não foi uma angústia apenas intensa, não foi uma angústia apenas terrível, como costumamos algumas vezes passar, mas foi uma angústia que atingiu a um determinado nível, que fez com que ele suasse gotas de sangue. Essas gotas caíram ao chão. Essa foi a sua maior dor, essa foi a sua grande angústia. E uma pergunta que deveria vir ao nosso coração é: o que gerou tão grande angústia em Jesus, a ponto dele ter suado gotas de sangue? Teria sido o medo da cruz, dos cravos, o flagelo que ele iria passar? Irmão, certamente não. Jesus estava seguro em relação a todas essas coisas. Jesus veio exatamente para passar por elas. Ele teve inúmeras oportunidades de se desviar desse caminho, de evitar a cruz, mas ele disse: foi precisamente para isso que eu vim. O seu horror era porque Jesus não sabia como ele iria suportar aqueles instantes em que ele estava na cruz, levando sobre si os nossos pecados, e que o levou a dar o brado: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento, de fato, a comunhão eterna, perfeita, desde a eternidade passada, da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisou ser rompida. Nesse momento que Jesus está na cruz, levando consigo os nossos pecados, essa comunhão santa, perfeita, indissolúvel, eterna, foi por alguns instantes rompida. E Jesus ficou absolutamente só na cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas culpas. Toda essa angústia do Monte das Oliveiras era: como eu vou conseguir atravessar alguns momentos, que sejam alguns momentos breves, em que essa comunhão com o Pai estará rompida? Foi isso que gerou tamanha angústia, tão grande aflição e tamanho horror. Então, irmãos, foi essa fisionomia de Jesus, marcada pela vida, marcada pela dor, pelo sofrimento, pelas angústias, pelo tempo, que os discípulos haviam guardado na mente. É exatamente essa fisionomia tão marcada, com cicatrizes profundas, é que ficaram na mente daqueles discípulos. Os discípulos não imaginavam a proporção que a ressurreição do Messias alcançaria. Sim, antes de Jesus, outros já haviam ressuscitado, e outros ressuscitaram depois de Jesus, mas todos esses voltaram a morrer. Quando Jesus ressuscitou, houve algo que foi muito além do que já havia acontecido anteriormente e aconteceu depois dele. A ressurreição de Jesus
foi a primeira e é um modelo da ressurreição dos justos, que está reservada para todo aquele que tem Jesus como seu Salvador. Então, irmãos queridos, dito isso, eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu queria fazer com vocês é: a ressurreição de Jesus eliminou as marcas dessa vida, assim como a ressurreição dos justos eliminará as nossas marcas. Jesus não foi reconhecido porque ele ressuscitou com um corpo diferente. Ele ressuscitou com um corpo físico, perfeito e incorruptível, a semelhança do corpo que nós teremos quando ressuscitarmos. Observe que Jesus come pão e peixe com seus discípulos. Jesus come pão com os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Tudo isso após a ressurreição. No texto que nós lemos, nós vemos que Jesus perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Ele não perguntou isso de brincadeirinha. Jesus ia de fato comer com eles. Jesus comeu com seus discípulos. Então a ressurreição de Jesus nos mostra como serão os nossos corpos por ocasião da ressurreição dos justos. Nossas cicatrizes desaparecerão. As marcas da vida não estarão mais nos nossos rostos. Nossas almas estarão em abundância de alegria e de paz. A nossa natureza não será mais inclinada para o mal. Pelo contrário, os corpos da ressurreição dos justos são incorruptíveis. Eles são incorruptíveis, não apenas fisicamente, no sentido de não sentirem mais dores, não terem mais doenças, não serem mais afetados de forma alguma, mas também espiritualmente. Espiritualmente, nós também seremos incorruptíveis. Sabe o que isso significa? Que depois que tivermos sido transformados, após o toque da última trombeta, nós jamais voltaremos a pecar, nós jamais voltaremos a nos envergonhar, nós jamais voltaremos a entristecer o nosso Deus de novo. Portanto, irmãos, o poder da ressurreição foi tão magnífico ao restaurar o corpo de Jesus, que não sobrou marcas que pudessem identificá-lo, exceto os cravos da cruz. Essas marcas o Senhor certamente deixou para que nós venhamos a nos lembrar e a adorá-lo por toda a eternidade, devido a tão grandiosa e tão majestosa obra. A segunda consideração que eu queria fazer com os irmãos é: a ressurreição de Jesus revela como todas as coisas serão refeitas, o padrão da redenção. Ora, irmãos, como já foi dito aqui em outras ocasiões, ninguém em sã consciência quer morrer. Ninguém que esteja emocionalmente saudável deseja de fato morrer, aspira pela morte, anseia por ela. Mas uma pergunta honesta seria: valeria a pena nós vivermos nesse mundo para sempre? Ou melhor, em que circunstâncias viver para sempre seria de fato algo bom e desejável? Irmãos, desde que esse mundo decaiu, ele se tornou um lugar muito, muito ruim para se viver, pelo menos para se viver para sempre. A terra foi degenerada pelo pecado e sofre as terríveis consequências da queda. Será que de fato gostaríamos de viver para sempre neste mundo que Paulo chama de este mundo tenebroso? Ansiamos pela vida eterna, mas não nesse mundo decaído. É por isso, irmãos, que devemos celebrar com toda a força do nosso coração a ressurreição
de Jesus. Porque quando a Escritura fala de ressurreição, ela não está falando apenas de prolongar a nossa existência nesse lugar, de aumentar o nosso tempo nessa terra, de estender os nossos dias deste mundo. Da mesma forma que a ressurreição restaurou completamente o corpo de Jesus, a ponto de ser difícil aqueles que o conheciam bem identificá-lo, assim toda a criação será redimida. Haverá uma transformação tão radical, haverá uma transformação tão completa, que a Escritura afirma que haverá um novo cosmos, serão feitos novos céus e uma nova terra, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, mas sim abundância de alegria, de justiça e de paz, porque esse mundo decaído, violento e rebelde terá passado. E assim diz o Senhor, aquele que está sentado no alto e sublime trono: estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você pode dizer amém, irmão? Amém. A terceira consideração: a ressurreição de Jesus nos mostra que manteremos nossas características e personalidades. Irmãos, após passarem a noite pescando e não pegando nada, ao chegar na praia, os discípulos não se depararam com um fantasma, ou com um ectoplasma gospel, como diria o pastor Marcão, com um ser etéreo, um espírito sem forma. Não, era Jesus. Eles não reconheceram num primeiro momento, mas depois que o identificaram, não tiveram mais dúvida, era Ele mesmo, era Jesus. Você percebe? Um texto clássico que reforça esse fato é o momento em que Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, e aparecem ao lado dele, quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem em estado de glorioso esplendor, mas eles continuam sendo Moisés e Elias. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz, e que é mesmo uma pergunta de extrema importância para o nosso coração, para as nossas almas? No céu, iremos reconhecer os nossos queridos? Irmãos, a resposta é sim, mas não um sim vacilante, duvidoso, sem argumentos nas Sagradas Escrituras. A resposta é sim, com toda certeza. Reconheceremos os nossos queridos que partiram dessa terra, tendo Cristo como Salvador, da mesma forma que os discípulos identificaram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração e que reconheceram Jesus na margem do Mar da Galileia. Quero dizer isso para vocês, irmãos, com toda certeza, fundamentado na Bíblia Sagrada. Um dia, em breve, mais breve do que possamos imaginar, nós veremos novamente os nossos queridos que partiram dessa terra em Cristo. Não tenha dúvida a respeito disso. Quarta consideração: a ressurreição de Jesus nos assegura uma vida repleta de paz. A ressurreição de Jesus nos assegura uma vida repleta de paz, nesse mundo, já e no porvir. João, se você quiser abrir a sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 19, eu vou ler do 19 ao 21. Essa passagem de João 20, ela relata a primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos reunidos após a ressurreição. Alguns já tinham visto, mas o momento em que os discípulos estão reunidos e que Jesus se manifesta e fala com eles é a primeira vez, e nós leremos nesse relato. Eles estão com medo dos judeus, por causa dos acontecimentos das últimas horas, dos últimos dias. No entanto, não estão apenas com medo dos judeus,
eles também estão imensamente inseguros a respeito de como será o reencontro deles com Jesus. Afinal, apesar deles terem jurado fidelidade eterna, defenderem o Senhor com a própria vida, todos haviam fugido acovardados. E agora, a expectativa deles, em geral, é: como será esse reencontro? Eles tinham medo de levar, no mínimo, uma terrível repreensão, mas eles ponderavam em seus corações que, de fato, havia uma possibilidade de Jesus repudiá-los de uma vez por todas. Afinal, vocês andaram comigo por 3 anos, eu dediquei toda a minha vida, todo esse período aí, integralmente, para ensinar vocês, amar vocês, dei poder para vocês, vocês realizaram milagres em meu nome, e quando eu mais precisei de vocês, vocês dormiram e depois fugiram acovardados. Irmãos, certamente se nós estivéssemos no lugar de Jesus, teríamos tido alguma atitude terrível, mas não foi isso o que aconteceu com o Senhor. Por isso essas palavras são tão importantes e tão significativas. João capítulo 20, versículo 19 diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmãos, é muito significativo que após a ressurreição, as primeiras palavras que Jesus traz para os seus discípulos é: paz seja com vocês. É extremamente significativo. Jesus já havia vencido Satanás, Jesus já havia vencido o mundo, agora Jesus vence a morte. Não há mais quem se atreva a se opor a Jesus. Ele já venceu tudo, Ele já venceu todos, não há mais quem se atreva a se opor ao nosso Senhor. E a pergunta, irmãos, que o apóstolo Paulo faz em Romanos é: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É Cristo quem nos justifica. Ora, irmãos, por sua cruz temos paz com Deus, devido ao perdão dos nossos pecados. Jesus conquistou essa paz para nós na cruz do Calvário. Por sua ressurreição, nós temos segurança na esperança de que tudo que foi prometido será cumprido. A ressurreição é essa chancela de Deus de que tudo o que foi dito a seu tempo, de fato, vai se cumprir. Em breve, irmãos, os céus e a terra serão refeitos, e aqueles que estão em Cristo viverão em abundância de alegria e de paz. Essa é a certeza que o Senhor nos dá e que Ele chancela pela ressurreição. Aplicações, para a gente terminar. Irmãos, eu não estou apostando com o pastor Jonatas quem faz as aplicações mais rápidas, mas hoje eu vou fazer de flash. Primeira aplicação: alegre-se na certeza de que todas as marcas que você carrega no corpo e na alma serão removidas na ressurreição. Irmão, não tenha dúvida alguma, por ocasião da ressurreição, não restará nenhum trauma, nenhuma amargura, nenhuma falta de perdão, nenhuma baixa estima, não restará mais nenhum sentimento nocivo em nossos corações. Tudo será refeito. O nosso corpo físico será incorruptível, mas a nossa natureza, o nosso coração, nossa alma também serão.
não mais voltaremos a pecar contra o Senhor, não mais nos envergonharemos, não mais entristeceremos o nosso Deus. Segunda aplicação, exulte na esperança de reencontrar seus queridos que já partiram em Cristo. Cristo é o caminho. Ninguém alcança o Pai senão através de Jesus. Mas todo aquele, independente da sua vida, todo aquele que vem por Jesus, esse chega ao Pai, esse estará lá, esse vai estar diante de Deus e vai adorá-lo para todo sempre. Então, exulte nessa certeza. Se os seus queridos partiram dessa terra em Cristo, então um dia, mais breve do que imaginamos, estaremos reencontrando eles com imensa, profunda alegria em nossos corações. Terceira aplicação, descanse confiante em que a paz com Deus foi restabelecida na cruz e testificada pela ressurreição. Hoje, irmãos queridos, nós não precisamos mais temer a morte. Hoje você não precisa mais temer o futuro, estar inseguro ao respeito do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, durante a semana, no ano que vem. Você não precisa mais viver apreensivo. É o Senhor quem tem cuidado de nós. Aquele que poderia se levantar contra nós e não haveria quem nos defendesse é o Senhor. Mas agora, a paz com Deus, ela foi estabelecida por meio do sacrifício de Jesus. E então, irmãos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Dito isso, irmãos, eu quero terminar fazendo uma oração com vocês. Vamos orar, irmãos? Senhor, que acontecimento surpreendente. Quando todos achavam que o inferno tinha triunfado, que o mundo havia vencido, que o Messias havia sido derrotado, então ele ressurge em toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Meu Deus, que maravilha! Ficamos como os discípulos naquele primeiro momento, parecia algo esplêndido demais, Senhor, magnífico demais para ser verdade, mas à medida em que o conhecemos e andamos com o Senhor, constatamos que a realidade com Deus supera os nossos melhores sonhos. Bendito e louvado seja o Senhor. Ansiamos por esse dia em que seremos transformados, em que receberemos corpos incorruptíveis, em que nossa natureza não será mais inclinada para o mal, jamais voltaremos a pecar, nos envergonhar, jamais iremos entristecer nosso Deus, e nossas almas experimentarão abundância de alegria e de paz. Vamos rever os nossos queridos e vamos nos alegrar e exultar na Tua presença juntos para todo sempre. Louvamos Teu nome, Senhor, porque pela cruz de Cristo temos paz com Deus, temos o perdão dos nossos pecados e por Sua ressurreição temos segurança na esperança que tudo que nos foi prometido será cumprido. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória ao Senhor.